Meditação diária, 8 de dezembro. Chamando um defeito de defeito. Quando vemos como nossos defeitos existem nas nossas vidas e os aceitamos, podemos abrir mão deles e prosseguir na nossa nova vida. Texto básico, página 39. Às vezes, nossa presteza em remover nossos defeitos de caráter depende de como os denominamos. Se ao denominarmos nossos defeitos, nós os minimizamos, talvez não sejamos capazes de perceber o mal que eles causam. E, se parece que eles não causam mal nenhum, por que haveríamos de pedir ao poder superior para removê-los de nossas vidas? Tome, por exemplo, o bonzinho. Não parece que exista algo de errado, não é mesmo? Significa que somos simpáticos com as pessoas, certo? Não muito. Falando sem rodeios, isso quer dizer que somos desonestos e manipuladores. Mentimos sobre nossos sentimentos, nossas crenças e nossas necessidades, bajulando os outros para que eles concordem com nossos desejos. Ou talvez pensemos que somos pessoas fáceis de lidar. Mas fácil de lidar significa ignorar nossos trabalhos domésticos, evitar confrontos ou ficar acomodados a uma rotina confortável. Então, o melhor nome para isso seria preguiça, ou procrastinação, ou medo. Muitos de nós temos dificuldades de identificar nossos defeitos de caráter. Se esse é o nosso caso, podemos falar com o nosso padrinho ou companheiro de NA. Descrevemos nossos comportamentos a eles clara e honestamente e pedimos ajuda a eles na identificação de nossos defeitos. À medida que o tempo passa, progressivamente nos tornamos mais capazes de identificar nossos próprios defeitos de caráter, chamando-os pelos seus nomes verdadeiros. Só por hoje, eu darei aos meus defeitos seus nomes verdadeiros. Se tiver dificuldades para fazer isso, pedirei ajuda ao meu padrinho. Ok, vamos lá, essa foi a nossa leitura de hoje, o nosso ponto de partida. É uma meditação muito direta. A missão do nosso papo aqui é aprofundar nisso, né? Entender o como essa ideia de chamar um defeito de defeito se desdobra na prática da recuperação. Porque a forma como a gente nomeia as coisas, nossas atitudes, pode ser um auto-engano muito sofisticado. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra, com certeza. E isso que você falou de auto-engano, isso é a definição da negação NA, né? A literatura descreve a negação como a parte da dicção que torna quase impossível a gente reconhecer a realidade. Não é só sobre o uso da droga, então? De jeito nenhum. É sobre os comportamentos que mantêm a gente doente, sabe? Chamar a preguiça de ser fácil de lidar. Nossa, é um exemplo perfeito dessa negação funcionando a todo vapor. É quase uma armadilha da linguagem, né? A gente cria eufemismos para ficar mais confortável na própria disfunção. Exato. E a meditação já aponta uma saída. Falar com o nosso padrinho ou companheiro de NA. Mas vamos ser honestos, isso pode ser bem assustador. Muito. A ideia de se expor assim, descrever os comportamentos de forma clara e honesta, por onde uma pessoa em recuperação sequer começa a fazer isso? Então essa é a grande questão, né? E o programa, felizmente, oferece uma resposta bem estruturada. Não é só uma conversa de bar. Existem ferramentas para isso. Existem ferramentas. E essas ferramentas são basicamente o 4º e o 5º passos. Essa meditação de hoje é, para mim, um convite direto para começar esse trabalho. Ótimo, então vamos entrar nisso. O como na prática. O que é exatamente esse 4º passo? Como ele pega essa ideia de identificar defeitos e transforma numa ação palpável? O 4º passo é onde a gente começa a cavar. E para entender o como, o livro Isto Resulta é um guia fantástico. Ele descreve o passo assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Inventário. Gosto dessa palavra. É a palavra exata. Porque assim, como num negócio, você precisa saber o que tem no estoque. O que tá bom, o que tá ruim, o que já estragou. E tem que botar no papel. Tem que botar no papel.
de forma sistemática, sabe? Os ressentimentos, os medos, os padrões de comportamento que nos machucaram e machucaram outras pessoas. Essa parte de escrever é muito poderosa. Me faz pensar que em qualquer coisa na vida, quando a gente tira os pensamentos da cabeça e põe no papel, a coisa ganha uma clareza. Total. Que o pensamento solto, ali, rodando, não tem. A escrita te força a encarar os fatos. Exatamente. A escrita não deixa a gente minimizar. Quando você vê o mesmo padrão de comportamento escrito ali 10 vezes, em 10 situações diferentes, com pessoas diferentes, Fica difícil negar. fica muito mais difícil dizer, isso não é nada. O inventário vira um espelho, sabe? Um espelho que mostra a realidade sem o filtro da negação. Mas tem um ponto importante. Qual? A literatura sempre adverte. Isso não é para se chicotear. Não é um exercício de autoflagelação. E isso virá até um gatilho. O risco existe com certeza. E é por isso que a orientação de um padrinho é essencial. O padrinho, que é aquele membro mais experiente que guia a gente, ajuda a manter a perspectiva. Ele ajuda a calibrar o olhar, digamos. Perfeito. O objetivo é identificar para poder remover, não identificar para se punir. Pensa num médico fazendo um diagnóstico. Pode ser doloroso ouvir, mas é o primeiro passo para a cura. O inventário é isso, é o diagnóstico. Faz sentido. O quarto passo é o diagnóstico honesto. Ok. E depois que a pessoa tem esse mapa dos próprios defeitos na mão, o que ela faz com ele? A meditação diz para falar com alguém. Aí entra o quinto passo. Exatamente. Ele é o passo da ação verbal, da partilha. O texto diz: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Perante outro ser humano. Isso. Depois de escrever, de ver com os próprios olhos, o próximo movimento é quebrar o isolamento. É ler aquele inventário em voz alta para outra pessoa, geralmente o padrinho. E por que isso é tão transformador? O que acontece psicologicamente quando a gente verbaliza essas coisas para outra pessoa? Porque não é suficiente só saber para si mesmo. Tem várias camadas aí. Primeiro, o segredo perde o poder quando ele é contado. A vergonha, ela cresce no escuro, no isolamento, né? Sim. Quando você fala dos seus maiores medos, das suas falhas, para alguém, e essa pessoa não sai correndo, mas te escuta com empatia, a vergonha começa a encolher. Ela perde a força. E tem outra coisa. O próprio livro Isto Resulta fala sobre isso. Ele diz algo como: ao ouvirmos essa admissão sair das nossas bocas, quebramos o padrão de negação. Ouvir a própria voz dizendo a verdade, nua e crua, Uau! torna impossível voltar a minimizar, sabe? É um choque de realidade. Lembrei agora de uma partilha do Meditações Diárias, que, nossa, se conecta perfeitamente com isso. Um membro escreveu: escrever meu quarto passo foi definitivamente um ponto de virada. Passar pelo meu quinto passo foi a coisa que fiz que mais me deu humildade. Essa palavra, humildade, parece que é a grande recompensa desse processo todo que é tão doloroso. Sem dúvida. E é uma humildade que liberta. É aceitar a própria humanidade, sabe? Com luz e sombra. E é essa libertação que abre a porta para a mudança de verdade. Porque o objetivo disso tudo não é só identificar defeitos. Certo. A meditação de hoje termina com a promessa, né? Podemos abrir mão deles e prosseguir na nossa nova vida. Identificar e admitir são só os pré-requisitos para a gente poder, finalmente, abrir mão. Ok, faz todo sentido. O inventário e a partilha trazem tudo para a luz. Mas aí vem essa parte, abrir mão. Como se passa da consciência do problema para a mudança real? Porque a gente sabe que só força de vontade para um adicto geralmente não funciona. Essa é a transição chave do processo todo. E ela nos leva direto para os passos 6 e 7. Depois da exaustão e da clareza que vem do quarto e do quinto, a pessoa geralmente chega num lugar de, ok, eu vejo esses padrões, eu vejo o estrago que eles fazem e eu não consigo consertar isso sozinho. É um momento de rendição. Uma rendição honesta. E é nesse ponto que o sexto passo aparece. Ele diz: prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. A palavra-chave aí é prontidão, né? O que significa estar pronto. É uma decisão, um sentimento,
Como a pessoa sabe que está pronta de verdade? Porque soa muito diferente de tentar mais uma vez. É uma distinção fundamental. Prontidão não é força de vontade. A força de vontade é o que a gente tentou usar por anos e falhou. A prontidão do sexto passo é um estado de espírito que nasce da humildade. Da humildade que veio do quinto passo. Exatamente. É o resultado de ter visto a evidência esmagadora do fracasso no quarto passo e de ter sentido o alívio da verdade no quinto. A prontidão é chegar no fundo do poço da luta. É dizer, eu não sei como viver diferente, mas eu estou disposto a aprender. Eu estou disposto a deixar que uma força maior que eu faça o trabalho. Então, uma mudança de postura. Não é mais eu vou consertar, e sim eu estou aberto a ser consertado. É uma entrega, mais uma entrega ativa, uma disposição. Uma disposição inteira. E essa disposição leva naturalmente à ação do sétimo passo, que é super simples e direto. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. É o pedido. É o pedido. Depois de investigar, confessar e se tornar pronto, vem o ato de pedir ajuda. O Isto Resulta explica que essa entrega é mais profunda que a primeira, aquela do primeiro passo. Ali, a gente aceita a impotência perante a droga. Aqui, a gente aceita a impotência perante o egoísmo, o medo, a desonestidade. É impressionante ver como o programa tem uma engenharia emocional e espiritual muito bem desenhada. É uma tecnologia. É. Começa com a honestidade brutal da meditação de hoje, passa pela ação estruturada que quebra a negação e culmina na humildade de pedir ajuda. É a construção de um alicerce novo. Isso que não acaba, né? A meditação foca muito em chamar o defeito de defeito, nessa honestidade implacável. Mas tem um outro lado da moeda que a literatura mais recente, como o livro Viver Limpo, explora muito. E qual seria esse outro lado? A autoaceitação. Ah, isso parece um paradoxo. Como a gente equilibra essa vigilância crítica sobre os defeitos com compaixão e aceitação? Uma coisa não anula a outra. Uma é sobre mudar, a outra é sobre aceitar como se é. Parece, né? Mas na prática, uma alimenta a outra. A honestidade radical, sem compaixão, vira só autopunição, não leva a lugar nenhum. Vira um ciclo de culpa. E a autoaceitação, sem honestidade, vira só uma desculpa para não mudar. É a negação com o nome bonito. A recuperação de verdade parece que acontece justamente na tensão entre essas duas coisas. Tem uma frase no Viver Limpo que eu acho que resume tudo. Qual? A liberdade de mudar parece vir depois da aceitação de nós mesmos. Uau! A liberdade de mudar parece vir depois da aceitação de nós mesmos? Isso é muito profundo. Não é? Quer dizer que só quando a gente para de se odiar pelas nossas falhas é que a gente ganha a serenidade e a força para, de fato, trabalhar nelas. Aceitar não é se resignar, então. É o ponto de partida. Exatamente. Aceitar que eu tenho, sei lá, um medo profundo de abandono não é dizer, ok, vou ser medroso para sempre. É dizer, certo, isso faz parte de mim. Não preciso ter vergonha disso. Agora que eu vejo e aceito, o que eu posso fazer a respeito? A honestidade te mostra o que é. A aceitação te permite olhar para isso sem pânico. E os passos te dão um caminho. Então a reflexão que fica a partir da meditação de hoje vai além de só dar nome aos bois. E ao mesmo tempo uma gentileza consigo. Como olhar para o próprio inventário não como uma lista de acusações, mas como um mapa de áreas que precisam de cuidado. Esse equilíbrio talvez seja o grande desafio diário da recuperação. Com certeza. Chamar um defeito de defeito é o primeiro passo. Aprender a fazer isso com espírito de amor e não de julgamento é a jornada de uma vida inteira. Queridos ouvintes, ficamos por aqui. Lembrem-se, mais será revelado. Tamo junto. Só por hoje. Funciona.